Senhoras e senhores, meninos e meninas, nesse vídeo trataremos sobre as revoluções burguesas do século XIX e do período napoleônico, cujo subtítulo é A burguesia ascende ao controle político, ou seja, ela chega ao controle do Estado-nação. E vamos analisar alguns aspectos anteriores dessa chegada da burguesia ao poder, bem como do denominado período napoleônico, olhando um pouquinho a Europa do século XVIII. A Europa do século XVIII é formada por reinos cujo sustentáculo se dá na relação feudal entre suzerania e vassalagem e uma concentração imensa de poder nas mãos destes reis, naquilo que é denominado de monarquia absolutista. Havia três estados, três classes sociais principais. A primeira delas, o clero, que tinha como função rezar. Era dividido em baixo e alto clero. O alto clero era formado pelas figuras mais poderosas da igreja. Eles não pagavam impostos, eram os maiores detentores de terras na época feudal, por isso, portanto, os maiores senhores feudais, e eram ricos. Além deles, o segundo estado, a nobreza, que tinha como função guerrear, manter a paz, não pagavam impostos, eram senhores feudais e eram ricos. Por fim, não menos importante, o terceiro estado, cuja maior parcela era formada por camponeses servos, que também tinha trabalhadores, a burguesia, etc., mas eles não tinham liberdade política, religiosa ou de expressão, e grande parte destes camponeses, bem como desses trabalhadores urbanos, vivia na miséria, a salvo uma parcela pequena da burguesia comercial que conseguia enriquecer por conta das suas atividades econômicas. Aqui uma charge, onde um servo carrega sobre suas costas o peso do primeiro e do segundo estado. A charge foi embora. E aí nós temos uma pirâmide social da sociedade francesa pré-revolucionária. Percebam a imensa desigualdade social. 98% compõe o terceiro, da população compõe o terceiro estado, 1,5% compõe o segundo estado, 0,5% é a parte do clero. E estas características políticas do antigo regime poderão ser destacadas pela existência de uma monarquia absolutista, aquilo que eu já disse antes, uma alta concentração de poder nas mãos do rei. Além disso, no campo econômico vigorava o mercantilismo, ou as formas monopolistas de comércio, onde não havia exatamente uma liberdade de comércio. Para você comercializar, você precisava da autorização do Estado, da autorização do rei. Uma única religião, a religião do rei, era obrigatória aos demais súditos, não podendo haver outras manifestações religiosas no âmbito público, às vezes inclusive no âmbito privado, e isso obviamente prejudicava outras crenças e outras denominações religiosas que não aquela que era assumida como religião oficial, no caso da França, o catolicismo. Também se determinava, através de forte aparato de coerção, uma punição pesada àqueles que discordassem do pensamento oficial. Então, quaisquer críticas ao rei, aos seus amigos, aos nobres, à igreja, era muito mal vista nesse momento e não era tolerada. Isto posto, é importante dizer que o terceiro estado não participava ativamente das decisões políticas. No âmbito econômico, nós teremos algumas características fundamentais, como o mercantilismo, como eu já disse, o monopólio sobre as atividades econômicas, o protecionismo, ou a incidência, a cobrança
de alta taxa de impostos sobre mercadorias que, porventura, aquele império já produzisse. Então, por exemplo, os tecidos que vinham da Inglaterra, caso a França já os produzisse, tinha uma alta cobrança de impostos justamente para encarecer esses tecidos e permitir o desenvolvimento da maquinofatura ou mesmo da manufatura interna. Estes impérios e estas monarquias absolutistas se apoiavam também em extrair parte substancial da sua riqueza das suas colônias, através do sistema colonial, onde essas colônias só podiam comercializar com a metrópole. Um regime monopolista, o monopólio comercial, o monopólio colonial. E com isso vai surgir na Europa um pensamento típico das classes burguesas que vai se antagonizar, se opor ao pensamento absolutista, que dava base de sustentação para os regimes absolutistas daquela época. O pensamento absolutista e o pensamento liberal, portanto, discordavam sobre a teoria do direito divino. Para o pensamento absolutista, o poder do rei origina-se de Deus, da vontade divina. Portanto, qualquer discordância, as iniciativas ou ações ou as escolhas do rei era uma discordância às vontades divinas, sendo não apenas um crime condenável politicamente, mas também um crime no campo religioso. Já o pensamento liberal discordava da tese da teoria do direito divino, afirmando a teoria do contrato social, ou aquela ideia de que o poder do rei se origina da vontade coletiva do povo, que abre mão de determinadas liberdades individuais em nome de um poder que organize aquela sociedade. É a teoria do contrato social formulada primordialmente pelos chamados filósofos contratualistas, Hobbes, Locke, etc. No pensamento absolutista, vigorava a ideia do patrimonialismo, ou de que o Estado é um patrimônio do rei. Já no pensamento liberal, o Estado pertence ao povo, mesmo que numa monarquia, a monarquia seria constitucionalista, então o rei teria limite e suas propriedades também seriam limitadas. Além disso, o pensamento absolutista defendia uma religião oficial. Todos os súditos deveriam seguir a religião do rei. Já no pensamento liberal, vigorará a ideia de uma liberdade religiosa, ou qualquer um pode expressar e professar a sua fé a seu bel prazer. Pensamento único no pensamento absolutista: aquele que discordasse do rei, da Igreja Católica ou das autoridades poderia ser punido. Já no pensamento liberal, em tese, tá, gente, vigoraria a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de associação política. No pensamento absolutista, diversos pedágios dificultavam o fluxo de pessoas e mercadorias. Já no pensamento liberal, se defendia a liberdade de ir e vir. Já no pensamento absolutista, o comércio só poderia ser realizado mediante autorização do rei, diferentemente do que defendia o pensamento liberal, que partia do princípio da liberdade de mercado. E aí, quais os principais antecedentes da Revolução? Vocês já viram a Revolução Francesa em outras aulas, mas a Guerra dos 7 Anos, o crescimento da nobreza e do clero, das chamadas classes parasitárias, a crise agrícola, a convocação dos Estados Gerais, depois esses Estados Gerais se proclamam Assembleias Nacional, logo em seguinte se declara uma Assembleia Constituinte e, a seguir, um dos episódios mais simbólicos da Revolução Francesa, que é a tomada do presídio Fortaleza, denominado Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Ao passo que essas sublevações ocorrem nas cidades, também no campo nós teremos, por parte dos camponeses, revoltas marcadas pelo uso intenso da violência contra os senhores feudais, que passa a ser conhecida como o período do Grande Medo. Em seguida, nós teremos todo o desenvolvimento da Revolução Francesa, que
culminará na ascensão de Napoleão ao poder, que neste momento terá que conter não apenas as disputas internas, mas também os inimigos externos, que querem ver por terra a experiência francesa. De um lado, os países absolutistas, com medo de que o exemplo francês se espalhasse para os demais países, e com isso as suas nobrezas e os seus reis se pusessem em ameaça também. Do outro lado, a Inglaterra, nação comercial burguesa, que temia a ascensão de uma burguesia comercial no poder político da França, e com isso uma concorrência, no mínimo pé de igualdade, aos interesses comerciais ingleses. Então, os países mais atrasados se unirão ao país mais, abre aspas, moderno, fecha aspas, daquele período, para combater os avanços acontecidos na França. E Napoleão, portanto, decidirá que a melhor estratégia política para manter a unidade na França é promover ataques militares. A melhor defesa é o ataque. Seria a síntese de parte das belas estratégias napoleônicas, que era conhecido não apenas pelo seu forte exército terrestre, né? Ele tinha o exército que melhor controlava o ambiente terrestre era o exército napoleônico. Já a Inglaterra tinha uma forte marinha, tinha um controle do mar. E além desse forte exército napoleônico, nós teremos também a capacidade de estratégia napoleônica, que é considerado por muitos historiadores um grande gênio das estratégias militares. Principais objetivos dessas guerras napoleônicas: através das conquistas militares e territoriais, consolidar e fortalecer as conquistas na França, política e economicamente. Ao mesmo tempo, essas guerras buscavam enfraquecer seus principais adversários, as outras potências europeias, Inglaterra, Império Austro-Húngaro e Império Russo. E com isso, Napoleão decretará contra a Inglaterra e os países aliados à Inglaterra o chamado bloqueio continental. A partir de agora, quem dos países europeus comercializasse com a Inglaterra correria o risco de ser invadido pela França, que é o que vai acontecer, por exemplo, com o Brasil, com Portugal, no caso, na ocasião da vinda da família real para o Brasil. A Inglaterra não se dá por rogada e, em contrapartida, vai decretar o bloqueio marítimo. Então, não é permitido o comércio pelo mar, e todos aqueles países aliados da França sofrerão para promover seus comércios marítimos. Isso significará que França e também Espanha, que vai se tornar aliada à França devido à invasão francesa e a tomada do trono pelos franceses na Espanha, terão os seus contatos, as suas rotas comerciais com as suas colônias cortadas pela Inglaterra. Isso vai propiciar uma aceleração do processo emancipatório de independência política da América colonial espanhola e também da América colonial francesa, como foi o caso do Haiti, conforme vocês viram na última aula. Depois de sucessivas vitórias, Napoleão será derrotado em 1815 em Waterloo. Importa dizer que Napoleão vai fazer sucessivas ondas de guerra e vai imprimir distintas vitórias aos seus adversários, modificando ao tempo as suas estratégias para vencer e quebrar as linhas adversárias. Uma das estratégias muito utilizadas era fazer movimentações rápidas em torno das tropas, de forma que a tropa inimiga precisasse se movimentar para locais geograficamente desfavoráveis, e com isso, com o controle da movimentação e com o controle do território, Napoleão conseguia quebrar aquelas linhas, infligir dano tanto físico quanto na moral daquele exército e vencer os seus adversários.
E aí Napoleão Bonaparte vai ser derrotado na famosa Batalha de Waterloo. Temos aqui a gravura de Napoleão Bonaparte, nós falaremos disso melhor em aula, mas só para um vídeo introdutório, essa Batalha de Waterloo será uma das derrotas marcantes de Napoleão Bonaparte. Temos aqui uma gravura que representa este episódio, a derrota napoleônica, a Batalha de Waterloo, quadro de mesmo nome. E com a derrota de Napoleão, nós teremos o chamado Congresso de Viena, que vai ser, Congresso de Viena, desculpa, gente, que vai ser a reunião dos países absolutistas mais a Inglaterra, buscando restaurar o mapa político europeu de antes de Napoleão. E para resguardar essas conquistas, o Congresso de Viena, seguidamente a ele, vai se organizar uma aliança militar entre esses países para manter a ordem e restaurar o poder nas mãos dos senhores feudais e do clero, conhecido como Santa Aliança. Com a derrota de Napoleão, os países absolutistas organizaram o Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena se norteava por 3 princípios principais: da legitimidade, ou seja, quem tinha legitimidade para ocupar aquele território ou aquele trono, em alguns casos promovendo a restauração aos antigos mandatários ou proprietários, mas também mantendo a ideia de um equilíbrio, ou seja, países que detinham importantes posses em outras regiões do planeta, mas que não detinham tamanha envergadura militar no cenário europeu, perderam alguns territórios nesse processo para promover certo equilíbrio entre as potências europeias. E, nesse sentido, uma onda de restauração legitimista, ou seja, uma restauração do poder nas mãos dos seus antigos proprietários e também de compensações territoriais, vai nortear as políticas do Congresso de Viena. Além da Santa Aliança, a aliança político-militar reunindo exércitos da Rússia, Prússia e Áustria, prontos para intervir em qualquer situação que ameaçasse o antigo regime, incluindo a hipótese de intervir nas independências da América. Ou seja, a Santa Aliança também estava interessada em sustar, em interromper o processo de independência que acontecia nas colônias espanholas. Do outro lado do tabuleiro político estava os Estados Unidos, que já tendo feito a sua independência e com grandes interesses econômicos e políticos na independência da América Espanhola e da América Portuguesa, eles, em resposta à Santa Aliança, vão construir a chamada Doutrina Monroe, conhecida como América para os Americanos, que vai significar um apoio político aos movimentos de independência que acontecem tanto nas colônias espanholas quanto na colônia portuguesa. Importante lembrar que os Estados Unidos da América será o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, baseado na Doutrina Monroe. E aí uma charge do Congresso de Viena do século XIX que satiriza a voracidade dos líderes na partilha do continente europeu. A charge é denominada o Bolo dos Reis. Embora tenha havido essa restauração, os desejos, os anseios, os sonhos por liberdade, tanto da burguesia quanto das camadas mais pauperizadas do terceiro estado, não sossegarão. E este desejo vai culminar em diversas revoluções, chamadas revoluções burguesas do século XIX, que tomarão como modelo de construção de Estado para substituição do Estado absolutista o modelo do Estado-nação. O Estado-nação foi o principal instrumento para a ascensão da burguesia ao poder. Ele pode ser definido através de 3 características principais:
tem um território delimitado, tem um governo único e é um povo. Povo aqui entendido como população que detém direitos políticos. Além disso, a Revolução Francesa serviu de inspiração e modelo para o surgimento de diversos países na Europa e no mundo. O modelo de Estado republicano francês servirá como base para a constituição dos futuros Estados burgueses. Dentre essas características fundamentais estão: divisão do Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E aí, diferentemente do que se diz, né, a existência desses 3 poderes é exatamente a delimitação de um ao poder do outro. Então, o judiciário tem o direito de interferir no executivo quando entende que o executivo está exagerando nos seus poderes. A mesma coisa do legislativo no judiciário, a mesma coisa do executivo no legislativo ou legislativo no executivo. Portanto, os reclames que dizem, porventura, que um determinado executivo não consegue governar porque sofre a injusta interferência do judiciário, esqueceu de ler o principal teórico dessa teoria política, que é Montesquieu, né, no Espírito das Leis, onde defende esse sistema de divisão do Estado em 3 poderes, justamente como forma de combater as possíveis concentrações de poder num único poder, ou aquilo que era típico do absolutismo. Também afirmava-se no Estado-nação o contrato social e a igualdade civil. Defende-se a eleição para escolha de representantes. Essas eleições não são necessariamente democráticas, porque elas podem, por muitas vezes, incorporar apenas setores minoritários da população. Então não significa que a população inteira é povo, ou seja, nem todo mundo da população detém direitos políticos. E, portanto, existe aí uma distinção da categoria população da categoria povo. São coisas diferentes. Então, essas eleições não são necessariamente democráticas e, na maior parte das vezes, não serão democráticas. A democracia será arrancada a ferro e fogo pela luta das classes subalternas. E tem como modelo político os modelos constitucionais, ou seja, aqueles modelos que submetem todos os poderes à existência de uma Constituição que regulamenta o funcionamento, portanto, tanto da sociedade quanto do Estado no modelo de Estado-nação. E aí 3 ondas revolucionárias acontecerão. Esses ideais liberais promoverão, junto com a burguesia, 3 ondas diferentes. 1820, destacamos Grécia, Espanha e Portugal. Também 1830, França, Bélgica, Polônia e Itália. Independência da Bélgica e da Holanda são 2 exemplos. A Inglaterra vai promover reformas eleitorais permitindo o voto masculino universal através do movimento cartista, falamos disso em outras aulas. Em 1848, ou Primavera dos Povos, existe um grande movimento popular e as camadas subalternas já passam a falar em outra língua. Os trabalhadores, em especial, não se apoiam apenas no liberalismo. Uma teoria conhecida como socialismo passa a influenciar esses trabalhadores e também a influenciar as suas pautas de reivindicação. E a primeira vez em que essa pauta socialista aparece nas lutas sociais vai ser em 1848, ou no ano conhecido como Primavera dos Povos. Esse nome é dado pela intensa participação das camadas populares que passavam a formular uma forma específica de ver o mundo, o socialismo. Estas camadas auxiliaram as burguesias de seus países a tomarem o poder. É também um ano de publicação de um importante documento do movimento socialista, conhecido como Manifesto do Partido Comunista. 1848 significa de forma fundamental o aparecimento da classe trabalhadora como uma atriz política portadora de interesses próprios. E esse processo de surgimento dos Estados-nação na Europa será repetido também na América, conforme nós podemos acompanhar nas datas aqui dispostas. 1811 no Paraguai,
1816 na Argentina, 18 no Chile, 19 na Venezuela, Colômbia 19, Haiti 1804, 1821 no México, 25 na Bolívia, 24 no Peru, 22 no Equador, algumas independências acontecendo no ano de 1838, Brasil 1822, Cuba 1898, são algumas das datas das independências e do aparecimento desses estados-nação no continente americano como um espraiamento, como um espalhamento daquelas revoluções que acontecem no território europeu para o continente que é marcado pela colonização desses países europeus, como é o caso do continente americano. E é isso, senhoras e senhores. Até a próxima aula. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Nos encerramos.